Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando aqui sobre dois assuntos bastante importantes para quem trabalha com líderes especiais e precisa de pré-aquecer, né? Então eu vou estar falando do pré-aquecimento, como o nome já diz, e do pós-aquecimento. E aí tirar todas essas dúvidas aqui nesse vídeo. Então, eu sou Ben França, soldador e engenheiro de soldagem, estarei tirando todas as suas dúvidas agora. Antes disso, dê um like no canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos para estar levando nossos vídeos para outras pessoas estar conhecendo o nosso trabalho. Então, como o nome já diz, o pré-aquecimento, que vem de pré, de antes da soldagem, é um fator muito empregado quando se trabalha com determinados tipos de materiais, né? Os aços liga, né? Assim falado na indústria. Então, esses materiais, por ele precisar de uma certa temperatura, ele tem a sua soldagem e após essa soldagem ele também tem um outro pós-aquecimento, como o nome diz, vem depois da soldagem, o pós-aquecimento. E é também tão importante quanto o pré. Então, são técnicas que vêm bastante na indústria trabalhada de maneira errada e que muitos soldadores desconhecem. E assim, gente, todos nós sabemos que para todo um serviço tem um procedimento, tem uma regra, e para essa daqui eu acho que tem que ter um conhecimento, tem que estar estudando sobre isso, tem que perguntar para não fazer sem saber. Então, já vi muitos problemas na área, como trincas, como muitas outras coisas, a falta de fusão, porque o material não está quente, adequado para fazer a soldagem. Então, na hora de soldar, a sua solda não consegue derreter bem, porque ela precisa daquela temperatura e a máquina tem que estar trabalhando na temperatura certa, com a amperagem da máquina correta. Então, muitas técnicas são feitas de acordo com como se fosse feito para uma soldagem de um aço carbono, que não precisa de esquentar. Então, o aço carbono, assim que você regula a sua máquina, a máquina já é feita para trabalhar naquela amperagem, naquela temperatura. Quando você trabalha da forma errada, né, uma amperagem da máquina errada, ela não consegue derreter, fazendo com que esse cordão de solda ela fique sem, ela consiga não se fundir, se diluir bem e fique como se fosse uma gota em cima do material de base. Então ela não consegue se espalhar. Então o importante dessa soldagem é espalhar bem, porque se ela já trabalha com temperatura alta, ela tem que trabalhar com a temperatura da regulagem da máquina correta para que ela consiga se espalhar e trabalhar adequadamente. Então o processo de pré-aquecimento ela consiste em introduzir uma fonte de calor, né, como a gente já fala, adicional na peça quando está executando na sua soldagem, que todos nós sabemos que toda vez que você faz a soldagem na peça, a peça ela tem o escoamento muito rápido, então se escoa mais rápido, formando assim trincas ou defeitos relacionados a esse tipo de problema. Todos nós sabemos que o metal é um ótimo condutor de calor, por isso o calor que é empregado na região da solda é ligeiramente escoado. Aqui nós temos uma simulação aqui na lousa, que eu vou estar explicando para vocês, mostrando essa situação. Aqui temos o metal de adição e aqui vai ser aplicado a soldagem. Aqui, nessa região, ela vai sofrer uma certa mudança de temperatura. Então, o que vai acontecer com essa mudança de temperatura? A temperatura vai entrar na peça, vai vir entrando na peça e vai rapidamente escoar. Então ela vai escoar por todo o comprimento da tubulação ou peça que seja. E o resfriamento vai vir e vai tomar conta dessa região que você acabou de fazer a aplicação do material. Então, como o desenho já mostra aqui, então aplicou o material, você não tem nenhuma temperatura aqui de pré-aquecimento.
o material está úmido, o material está em temperatura ambiente que seja. Então, essa temperatura vai estar um pouco elevada. Quando ela se encontra com a face da peça, né, do metal de base, então a tendência dela é escoar, porque a frieza que tem na peça vai tomar conta, né, e vai fazer com que aquela temperatura se disperse. Então isso é o que acontece quando trabalhamos sem o pré-aquecimento. Só que assim, estamos falando de liga, né? Materiais de ligas. Pode ocorrer esse tipo de situação em um aço comum, um aço carbono. Porém, o aço carbono ele já foi feito sem essas ligas de se trabalhar com altas temperaturas. Então ele já está acostumado a trabalhar na temperatura ideal, independente de você aplicar o material quente num tubo úmido. Claro que não é a melhor das situações, mas que você não vai ter o mesmo problema que tem em ligas. Então, mais ou menos para você entender como significa esse processo, aqui está a dica. Então, toda a solda que é aplicada, basicamente, ela se escoa rápido. Então, em alguns metais de base, o resfriamento rápido, ele tem um problema que é criação de uma microestrutura naquela zona que foi afetada pela solda. Então, o pré-aquecimento ela serve como objetivo de diminuir as tensões residuais e essa velocidade, né, a velocidade que tem de se escoar. Então, se você tem uma peça, né, uma certa temperatura de aquecimento, um pré-aquecimento, você aplicou aquela temperatura na peça, a peça já está com temperatura ideal. Então, por ela já está totalmente uma temperatura ideal que precisa para fazer a soldagem, então ela só vai se espalhar, a soldagem vai se espalhar, não vai ter nenhum choque térmico, né, com a peça, por a peça já está trabalhando com uma temperatura ideal. Então, as tensões residuais vai trabalhar normalmente, os problemas que acontecem com o defeito de como trinca, não tem como porque o material está trabalhando corretamente, então você não vai ter surpresa na sua peça. Então é isso que eu falo em relação a conhecer um pouco sobre o pré-aquecimento e pós-aquecimento. Se você tem essa chave na mão, você consegue passar em qualquer lugar, você consegue trabalhar com qualquer material, porque você tem um certo conhecimento nesse tipo de material. Então é o que a gente fala, tem que pesquisar, buscar informação, trabalhar com o procedimento, buscar na norma, buscar as EPS se você trabalha com aquele material, ver qual tipo ver o certificado de matéria-prima do material que você está fazendo a soldagem, uma chapa, um tubo, que seja. Ali vai estar falando as propriedades mecânicas, qual tipo de material você está trabalhando, porque muitos materiais são parecidos com o outro, e se você não tem documento, você vai fazer a execução da soldagem, vai ter surpresa, porque de repente você encontra um aço liga, né, um P11, um P22, vai estar fazendo a soldagem achando que está trabalhando no aço carbono, e ela não vai resistir e vai ter suas trincas, né? Então, gente, como eu já falado, o aquecimento pode muitas vezes ser feito numa faixa de temperatura que varia entre 6 e 12 vezes a espessura do seu material de base. Vamos supor que o seu material de base tem 5 milímetros e a temperatura vai variar desse valor, né, de 5 milímetros, vezes entre 6 e 12, dependendo do tipo de material que você está trabalhando, da liga que você está trabalhando, pois cada uma requer uma temperatura diferente. A gente tem que tomar bastante cuidado na hora de se obter esse tipo de temperatura, que muitas vezes você pode puxar uma temperatura para aquecer a peça e a temperatura não ser o suficiente para a sua fusão na hora da soldagem, e assim, da mesma forma, ela ter surpresa, né, como trincas. Tem que pesquisar, buscar em documentos como norma, buscar com conhecimentos de pessoas que já trabalham com isso, com esse tipo de material, tentar elaborar um procedimento, um documento que vai estar explicando passo a passo de como deve ser feito, porque
tem regra para tudo. Essa regra do pré-aquecimento, ela é muito importante seguir passo a passo. Porque a partir do momento que você pré-aquece uma peça, você começa a soldar ela não pode ser interrompida, pois é complicado a interrupção de uma peça dessa, pois já a pessoa tem que aquecer a peça com certo grau de temperatura várias vezes, com vários tipos de materiais diferentes. Você está trabalhando com a peça um pouco espessa, fez uma parte, faz outra, não mantém uma temperatura, de repente esqueceu de deixar coberto para ela resfriar lentamente, e aí ela resfriou de uma vez, ou acabou, deixou no tempo, choveu, caiu em cima da sua peça. Assim que você finalizar o seu serviço, a sua soldagem, pode estar ocasionando um defeito que ficou naquela parte de baixo, né? Os primeiros passos que você fez. Então é complicado deixar essas soldas para ficar fazendo de pouquinho em pouquinho, preferencialmente fazer de uma vez, né? Fazer, esquentar e vir já soldando, vir completando ela até finalizar. Se caso não tiver jeito, travar ela, né? Enrolar com a manta, uma lã de vidro que seja, deixar ela resfriando lentamente para que você consiga estar pegando. Mas no outro dia que você for trabalhar, ou que seja, ou na outra hora, pré-aquecer da mesma forma, olhar se está o aquecimento dela naquele local está bom, se ela não está escoando, né, como já foi explicado, se depois de YouTube a peça está já naquela temperatura ideal, você está conseguindo manter aquela temperatura ali por alguns minutos, aí você pode estar trabalhando em cima da peça, que é muito importante cuidar nessa primeira fase, o pré-aquecimento. Então a gente fala que existem várias formas de fazer esse pré-aquecimento. Ele pode ser por maçarico de chuveirão, ele pode ser por indução, por resistência. Tudo é forma de fazer esse pré-aquecimento na sua peça. Você só não pode aquecer com alguma coisa que, dependendo da espessura do tubo, não vai atingir todas as partes do tubo, o que seja, do bisel que você vai fazer. Você esquenta um pouquinho, quando você vem esquentar aqui, ali já está frio de novo, então aí não tem jeito, você tem que colocar ou uma resistência, né, tomar toda a parte, deixar aquecer. Então, temperatura ideal para você trabalhar com sua peça é desde o começo ao fim, né? Você tem uma temperatura numa peça, você pré-aqueceu aqui, na região do final, acabou de pré-aquecer, você vem e pré-aquece aqui. Então aqui já, querendo ou não, ela vai começar a escoar para todo lado. Então você pré-aqueceu aqui, vai pré-aquecer aqui já está frio, volta para cá, aqui está esfriando. Então você tem uma peça que é muito grande, o ideal é você fazer uma resistência, né? Colocar uma resistência nela toda, que seja, se tiver separado, não tiver nada unido, coloca dos dois lados. Se tiver unido já, ou tiver somente de fazer a solda em cima, não tem nada para cima, é uma peça curta em cima, você pode fazer só na região de baixo. O importante é que todo o perímetro da onde vai ser executada a soldagem tem que estar trabalhando com a temperatura uniformemente, né? Desde lá até aqui, porque quando você começa a soldar, você não pode parar. Então, se você começou a soldar e aqui está frio, você aqui está uma temperatura boa de aquecimento, então quando você estiver soldando aqui, essa região vai sofrer alguma coisa, algum tipo de problema, devido a ela estar em temperatura diferente do início. Então, essa é a preocupação que a gente tem com esse tipo de material. É gravíssimo não seguir as normas, não seguir os parâmetros, é muito grave, você tem muito tipo de problema, como é falado, não adianta deixar para fazer no empurrão, no susto, tem que ser feito com conhecimento, com procedimento. Esse pré-aquecimento em ácidos, né, favorece a difusão de hidrogênio e reduz a ocorrência da zona afetada pelo calor em alto nível de dureza. Durante a soldagem, quando você está fazendo a soldagem da sua peça, você está fazendo um aço de liga muito alto ou de carbono muito alto. Você tem que tomar muito cuidado com o perigo que tem o depósito de solda
na zona termicamente afetada, a famosa ZTA. E nada mais que a zona termicamente afetada. Você tem uma soldagem de uma chapa, você fez a soldagem da raiz e do acabamento. Essa área aqui, que é o limite entre a solda e o metal de base, conhecida como a ZTA, né? Zona termicamente afetada. Essa é uma das zonas mais de risco que temos em nossa junta soldada. Então, nela se forma a martensita, que é um constituinte do aço duro, né? Ela, depois da soldagem, se ela for escoada muito rápido a temperatura, ela se forma com essa martensita, que é o poder que tem de endurecer o ferro. E assim é que conduz os nossos defeitos. Agora eu quero falar sobre o pós-aquecimento. Para todos, né, que não conhecem, pós-aquecimento, pelo que o nome já diz, que vem de posterior à soldagem. Depois que você faz a soldagem, você precisa fazer um pós-aquecimento, né, que é nada mais que uma temperatura elevada para que aquelas microestruturas voltem ao seu estágio normal. Muitas vezes o pós-aquecimento é tratado como tratamento térmico. Porém, o tratamento térmico, a diferença que tem para o pós-aquecimento é que o tratamento você precisa resfriar a solda e aí você fazer a temperatura se elevar a um certo nível, né? E assim deixar cair lentamente a temperatura até a temperatura ambiente. Então, o pós-aquecimento ela tem que ser feita exatamente a hora que o soldador finaliza o último passo de acabamento. Acabou de fazer o último acabamento, ele vai fazer um pós-aquecimento, né? Chega a temperatura, dependendo do tipo de peça, vou estar explicando aqui até os níveis que vocês podem estar fazendo a sua elevação de temperatura. Chegou naquele nível, enrola, né, a sua peça com a manta ou com uma lã de vidro e deixa ela cair lentamente até a temperatura ambiente. Isso chama pós-aquecimento, muito importante também como pré-aquecimento. Os dois trabalham quase da mesma forma, mas um antes e um depois. E agora eu vou entrar na parte do pós-aquecimento. Então, esse pós-aquecimento significa que após o último passo de soldagem, você eleve a temperatura da sua solda, né, do seu material que foi soldado, até aquela temperatura conforme um procedimento, um documento que demonstre que você tem que chegar naquela temperatura, e aí você fazer, né, toda a preparação de vedação daquela junta para que ela caia gradativamente até a temperatura ambiente. Portanto, você não pode nunca deixar a temperatura cair rapidamente, pois você pode causar uma martensita, assim como falado no pré-aquecimento. O pós-aquecimento é um pouco diferente dos outros demais tratamentos térmicos, como recozimento, revenimento, alívio de tensões. Como falado, ele precisa ser resfriado para, após esse resfriamento, conseguir estar trabalhando como elevar a sua temperatura e cair bem lentamente. Cada um desses tipos de tratamento térmico precisa desse tipo de tratamento. Agora, e somente o pós-aquecimento não precisa desse resfriamento, tem que ser imediatamente após a soldagem. Então, o pós-aquecimento ele tem a mesma função do pré-aquecimento em manter, né, aquela temperatura na peça no nível suficiente elevado para que aquela junta soldada resfrie lentamente. Então, assim como o pré-aquecimento, o resultado de ductilidade maior na região da soldagem. Assim como falado, o pós-aquecimento precisa de ser realizado após o último passo de soldagem, bem diferente dos tratamentos térmicos. Como falado, algumas pessoas tratam o pós-aquecimento como um tratamento térmico, e ele tem a diferença, pois o alívio de tensão, o revenimento e o recozimento
precisa que a peça seja resfriada para que ela comece a fazer a temperatura ideal para aquele processo que ela precisa. Já o pós-aquecimento tem que ser de imediato, então há um pouco de diferença. Elas são tratadas iguais porque todas elas trabalham no final da soldagem, não é como um pré-aquecimento que ela é feito antes de se fazer a solda. Por isso há essa mistura, né, de algumas pessoas que não conhecem esse tipo de técnica. O pós-aquecimento ele tem a mesma função de um pré-aquecimento, e por isso ele tem a temperatura da peça suficientemente um nível elevado de tal maneira que a junta soldada resfrie lentamente. Assim como no pré-aquecimento, o resultado de uma ductilidade maior na região da solda e raramente, né, ele é aplicado de forma isoladamente, quase sempre conjugado com o pré-aquecimento. Isso tudo depende do pré-aquecimento adequado devido à dimensão de peças sendo soldadas. Tem que tomar cuidado em relação a esse tipo de situação, pois além do pré-aquecimento e pós-aquecimento, vários outros tratamentos térmicos podem ser empregados em juntas para influenciar nas propriedades do metal, como alívio de tensão, recozimento, um recozimento pleno, uma normalização à têmpera, um revelhimento. Tudo isso faz parte de tratamento térmico. Porém, o tratamento térmico ele é um pouco diferente do pós-aquecimento. O pós-aquecimento ele precisa ser realizado a partir do momento que você finaliza o último passo de solda do acabamento. Não pode deixar a peça resfriar. Já o tratamento térmico, ele tem que resfriar a peça. Após essa peça estar resfriada, você vai montar todo o equipamento, vai levar a sua temperatura até o limite que ela precisa para poder fazer o que precisa ser feito. Após aquela temperatura elevada, mantém um certo tempo, cada uma tem um tempo diferente, vou estar entrando também no assunto. E aí deixar baixar lentamente. Umas pode ser feito em fornos, outros pode ser feito no tempo livre, mas todas com o mesmo objetivo, de fazer com que a peça volte à sua microestrutura normal ou a da microestrutura que você precisa para trabalhar com aquele tipo de estrutura. Então, tudo depende de como precisa ser feito o seu tratamento térmico. O pós-aquecimento significa o aquecimento de junta soldada imediatamente após a soldagem. Ela é diferente do pré-aquecimento, que é feito no início da soldagem, assim como falado antes. Então ela é bem diferente dos tratamentos térmicos também. Por quê? Algumas pessoas assimilam ela junto com o tratamento térmico devido à forma que é realizado o pós-aquecimento, geralmente após a soldagem. Os tratamentos térmicos são realizados após a soldagem, porém ela tem um tempo de resfriamento da peça após a soldagem, para que aí sim você consiga estar elevando sua temperatura e fazendo com que você faça os tipos de tratamento necessário que a peça precisa. Então, a diferença entre um e outro é que após o aquecimento é imediatamente após a soldagem e o tratamento térmico depois que a peça resfria. Então, tem alguns objetivos parecidos, mas não é a mesma coisa, não é um tratamento térmico. Então, tem que saber disso para diferenciar uma coisa da outra. Então, assim, galera, esses tratamentos térmicos são conhecidos como alívio de tensões, revelimientos, recozimento e têmpera, entre outras. Todo esse tratamento técnico é realizado somente quando é pedido pelo procedimento de soldagem, né? Ou pelo PS ou algum tipo de documento realizado para a sua peça, que já foi designado para a realização da sua soldagem. Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, porque são causas que não é tão complicado, mas que, se não tiver um certo conhecimento, não conseguimos realizar essa soldagem da forma ideal, como devemos fazer. Vamos falar um pouco mais sobre o pós-aquecimento e depois eu vou falar um pouco sobre alguns tipos de tratamento térmicos, falando o grau de temperatura que ela trabalha, onde ela atinge,
né? E para vocês entenderem um pouco melhor. O pós-aquecimento tem a mesma função do pré-aquecimento, assim como falado. Mantém a temperatura numa peça em nível elevado, de tal maneira que uma junta soldada se resfria lentamente. Então, o pré-aquecimento ele é o resultado da ductilidade maior na região da solda e raramente é aplicado em partes isoladas. Tem que saber que ela tem que ser feita uniformemente, né, em todo o perímetro do tubo ou da peça que você está fazendo a soldagem, para que ele tenha um efeito um pouco melhor, ou o efeito que deve ter, né? Se trabalharmos com uma parte numa temperatura e uma outra parte numa outra faixa de temperatura, podemos ocasionar alguns tipos de defeitos, assim como citados anteriormente. Então, devemos ter muito cuidado ao manipular esse tipo de procedimento, esse tipo de materiais, materiais nobres, com valores um pouco mais acima do normal, que um aço comum. Então, existe todo o cuidado, existe toda uma técnica. Muitas pessoas não conhecem muito dessa técnica e acabam pecando na hora de executar o seu serviço. Então, esses tratamentos térmicos são similares a dois pontos de vista. O primeiro é que usualmente ele requer uma temperatura muito mais alta que o pré-aquecimento e o pós-aquecimento. Segundo, embora as atividades pós-aquecimento serem após a soldagem, o tratamento térmico eles são aplicados com a solda, né, depois de ela estar sendo resfriada. Então, há uma diferença entre as duas, porque se o pós-aquecimento ela trabalha diretamente após a soldagem, mas com ela ainda quente, os tratamentos térmicos ela trabalha com ela depois de resfriada, e para que se eleve sua temperatura até um certo limite, que seja o dobro daquele valor, daquele mesmo, que seja o dobro de tempo, que seja aquela mesma na pós e pré-aquecimento, para que sua solda se estabilize da forma como tem que ser, né, procedimento. Então, assim, hoje o fato de você fazer um tratamento térmico é justamente para ajudar a influência das propriedades do metal de solda, para que ela fique com a microestrutura de acordo com o metal de base que está sendo executada a soldagem. Então, é muito importante para que seja feito esse tipo de tratamento térmico, para que seja feito usinagens, para que consiga estar trabalhando com essas soldas da forma que eles precisam. Cada empresa ela tem um determinado ritmo de trabalho, um determinado tipo de equipamento que precisa de uma certa dureza, de uma certa molibilidade, de uma certa dureza do seu material, de uma certa composição química. E assim o tratamento térmico é o que vai fazer o menos possível e assim é que o tratamento térmico vai fazer o máximo possível para chegar àquela microestrutura que eles necessitam. E aqui eu vou estar passando na lousa alguns exemplos de alguns tipos de tratamento térmico para você entender um pouco mais. Aqui nós temos 4 tipos de tratamentos térmicos. Aqui temos a normalização. Aqui, como nós vemos, a normalização ela trabalha acima de 60 graus do ponto crítico da peça. Então, ela vai trabalhar nessa altura de temperatura acima da transformação da microestrutura dela, e tem que resfriar em ar calmo, né? Ela tem que estar trabalhando lentamente em ar calmo. Agora eu vou falar sobre a normalização, que é uma das técnicas do tratamento térmico. Normalmente ela trabalha acima de 60 graus de temperatura, né, da transformação da sua microestrutura. Então, ela para ser resfriada tem que ser resfriada em ar calmo, né, lentamente, para que trabalhe da forma correta, e assim você ter sua normalização. O segundo é o revenimento. O revenimento, né, ela trabalha abaixo de 725 graus Celsius. Então, o resfriamento dela tem que ser bem lento também, em temperatura ambiente. Ela já tem uma nova
tipo de transformação, né? Então assim você vê que cada tipo de tratamento térmico ela tem uma temperatura diferente, porém acima do pré e do pós-aquecimento. O alívio de tensões ela trabalha 600 graus Celsius por 1 hora, né? E nisso você tem que fazer a contagem. Se sua peça tem até 25 milímetros de espessura, ou 1 polegada, ela trabalha só 1 hora a 600 graus. Agora, dependendo da espessura, você tem que fazer a contagem. Cada espessura dela, ela tem que trabalhar 1 hora. Então, se você tem uma espessura de 25 milímetros, é 1 hora. Se você tiver de 50 milímetros de espessura, você vai trabalhar 2 horas a 600 graus Celsius. Então, bastante cuidado na hora de fazer esse tratamento, porque todos nós sabemos que tem diferença. Cada uma transforma a sua peça numa microestrutura diferente e aí você não ter como modificar a sua peça porque você não conhecer as técnicas. Então, tomar bastante cuidado, aprender bem antes de fazer. Então, geralmente, uns tratamentos térmicos, quem faz é empresas especializadas nisso, mas tem muitas empresas que até eu mesmo já presenciei, ela mesma tenta fazer o seu pré-aquecimento, seu pós-aquecimento, ela mesmo faz seu tratamento térmico, que é um dos mais arriscados. Então, todos nós sabemos que sempre vai haver pessoas sem aqueles devidos conhecimentos trabalhando naquela área desconhecida para ela. Então, eu também vou passar agora o recozimento, né? Aqui é o recozimento pleno. Ela trabalha acima de 30 a 60 graus de temperatura, né? E de 840 a 1000 graus Celsius, o tempo suficiente lento, né? No caso, dentro de um forno, você vai ter esse daí baixando lentamente dentro do forno, mas a temperatura dele, você vai deixar entre 840 a 1000 graus. Então, esse aqui já é um pouco mais elevado, né? Podemos ver que 840 a 1000 graus, a temperatura está muito mais acima do que os outros tipos de tratamento térmico. Então, temos que ter cuidado na hora de fazer o nosso tratamento. O pós-aquecimento e o pré-aquecimento também tem que ter muito cuidado, é uma das principais, né? Porque é o início. Se você não terminar ela, você não vai chegar nos tratamentos. Então, para iniciar, tem que começar bem, sabendo bem o pré-aquecimento, sabendo bem o pós-aquecimento. Espero ter tirado a dúvida de todos vocês. Muito obrigado para todos e até lá.